Fala pessoal, tudo bem? Felipe Siqueira falando. Hoje vamos gravar um vídeo educacional, falar um pouco sobre suportes e resistência, coisa básica da análise técnica, da análise gráfica. E eu vou pedir para vocês curtirem aqui, deixarem um comentário, deixarem seu joinha, compartilhar esse vídeo aí para os seus colegas que estão iniciando nessa caminhada do trade, do mercado financeiro. E vamos lá para não ficar um vídeo muito extenso e ser mais objetivo, que essa é a minha intenção sempre, deixar bem objetivo, sem muita subjetividade, porque isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Então, falando do nosso tema de hoje, que é suportes e resistências, clássico, tá bom? Não vou falar de suporte dinâmico, usando médias móveis, não. Suportes e resistência. Nada mais é, objetivamente falando, que memória de preço. Então, chega numa região, tá? O comprador ou o vendedor entende que para ele é uma região boa para comprar ou boa para vender. Logo, ali naquela faixa de preço de qualquer ativo, índice futuro, dólar futuro, ações, principalmente ações, chega naquela faixa de negociação, entra a demanda, né? Entra a supply, entra a demanda de compra ou demanda de venda. Fica numa zona de interesse para os players, né? Os stakeholders, os participantes do mercado em geral. Então, de uma forma simples, aqui nós temos uma região de memória de preço no índice futuro, no gráfico diário. E como é que você identifica isso? Bom, primeiramente, para formar uma região de memória de preço, a gente tem que ter um fundo. Aí é que vem a parte técnica. O que seria o fundo? Aqui, nesse candle, isso pode ser no tempo gráfico que você tiver. Eu coloquei no diário para ficar mais fácil aqui para a gente. Esse candle aqui, ele marcou um fundo. Por que eu sei que ele marcou um fundo, pessoal? Ele fez uma mínima, tá? Agora eu vou tirar aqui que eu já marquei. Ele fez uma mínima, que é a mínima dele. O próximo candle fez uma mínima mais alta e um topo mais alto que ele. Opa, se logo após ele ter marcado uma mínima, eu tenho uma máxima além dele, eu marquei uma região de fundo. Isso não quer dizer que ele não vai voltar para testar aquela região, mas isso me demonstra que nessa região, deixa eu ajeitar aqui, nessa região há um interesse de compra. Chegou nessa região, compradores entraram em ação e empurraram o preço para cima. Muito provavelmente que essa região de preço será testada novamente. E quando o preço chegar aqui, aquelas pessoas que têm interesse de compra vão entrar em ação novamente. Então, aqui, deixa eu só mudar, ficou uma região de fundo, tá? Então, nessa região de fundo, em algum momento o preço vai encostar aqui. Isso não quer dizer que ele não será rompido, porque em tendências de baixa, fundo foram feitos para serem rompidos. Em tendência de alta, topos foram feitos para serem rompidos. Nesse caso, ele parou, brigou, teve aqui memória compradora sim, porque ele ficou aqui 3 candles, marcou um fundo um pouco mais baixo, marcou uma máxima para depois ele perder. Tá? Ficou congestionado. E aqui entra um termo utilizado na análise técnica que seria troca de polaridade. Um nome técnico bonito para dizer o seguinte: suporte rompido vira resistência. Então, essa região de memória de preço que foi rompida aqui nos 105 mil, ele brigou e rompeu. Pois bem, depois que ele rompeu, voltou aqui. Esse pessoal que vendeu aqui, quando o preço se aproxima, ele empurra o preço para baixo. Vai chegando, empurra o preço para baixo. Vai chegando, empurra o preço para baixo. Então, isso seria uma região de suporte e resistência. Tá? No topo, mesma coisa. Vamos procurar um topo aqui. Ó. Essa região aqui, ó, se eu trouxer para cá, ficou marcado aqui, ó, nessa região, bateu, veio, memória de preço, bateu várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empurrou o preço para baixo. Em algum momento, ele voltou para lá, chegou próximo, o preço foi empurrado. Chegou próximo, o preço foi empurrado, até ele romper. Tá bom? Resistência rompe,
rompida, vira suporte. Chegou aqui, ó, tentou retomar a alta, mas não foi possível, rompeu, tá? E suportes diagonais ou horizontais também. Aqui nós temos um exemplo de um canal, uma linha de memória de preço, né? Vamos ajustar melhor aqui, porque aí a gente tem não somente na horizontal, mas na vertical também. Deixa eu colocar aqui uma forma mais para vocês enxergarem. Mesma coisa, tá, pessoal? Então aqui, ó, o preço bateu, entrou vendedor, voltou nessa mesma, só que aqui ele vem numa descendente, né? Bateu de novo, caiu, bateu de novo, caiu e assim por diante. Bateu de novo, caiu, bateu de novo, caiu, até ser rompido. Nesse caso, a gente tem aqui também, né? Ele marcou um fundo aqui, ó, conhecido como fundo duplo na análise técnica clássica, mas não deixa de ser uma região de suporte. E aí ele veio, rompeu essa região e veio testar novos patamares. Então, eu vou trazer aqui para o gráfico de 15 minutos para trazer mais próximo da nossa realidade para o day trade, tá? Então, nós temos aqui uma região de suporte, ó, tá? Bateu, bateu, aí rompeu, o que foi rompido virou resistência, rompeu. Resistência rompida vira suporte, o preço chega próximo, empurra para cima, tá? E assim por diante. E ele vai procurando novos patamares. Esse topo, se nós trouxermos para cá, ó, ele bateu, 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 rompeu. Não chegou muito próximo, mas existe memória compradora e foi embora, pessoal. Tá? Aqui é nítido que a gente tem uma região de memória de preço. Vamos marcar aqui para cima, ó. A partir de quantos toques? Aqui a gente já fala que é a linha de tendência de alta, né? A mais famosa LTA, linha de tendência de alta. Não deixa de ser resistência, tá? Se eu colocar um canal para cima, nós chamamos de linha de referência, porque o preço está subindo. Então, quando ele encosta nessas regiões, ele encontra suporte. E lá em cima, a linha de referência desse canal. Tá? Então, a partir do segundo toque, eu já tenho uma resistência formada. Primeira, segunda, aí terceira, quarta, quinta e assim por diante. Tá bom? Então, para o day trade, isso é importante, pessoal, porque existe faixas de negociação que a gente sabe que tem interesse de venda e que a gente sabe que tem interesse de compra. Quando você traz para a sua realidade do day trade, do mini índice ou do mini dólar, fica mais claro. Deixa eu apagar, trazer aqui essa linha para cá, que no day trade você vai ver, ó, tá? Ó, uma região, um toque, dois, três, ele rompeu, voltou, depois ele ficou trabalhando aqui, ó, tá bom? Região de resistência, ó, esse topo aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, bateu, deixou exaustão, a gente já aproveita para traçar uma retração de Fibo, para a gente ver um canal estreito, para a gente ver uma região de correção. Então, tudo isso a gente vai fazendo uma somatória do nosso operacional, tá bom? Então, suporte rompido, quando ele volta, ele vira resistência. Quando ele deixa um padrão gráfico de candle, como esse aqui, ó, a gente sabe que é uma exaustão de movimento. A gente abre venda e surfa a tendência, né? Se a gente vê essa região, desse topo, aí você começa a somar uma série de confluências, né? Olha aqui, ó. Ó, retração de 61,8. Exatamente aonde? Numa região que nós tínhamos marcado de resistência. E aí ele me deixou um candle de exaustão, marcou, lembra que eu falei, ó? Marcou um topo, a mínima desse candle foi abaixo dessa, e aí aqui abre venda. E aqui você começa a entrar com setup, entrar com o seu operacional. Mas suporte e resistência aparece todos os dias. Esse fundo bateu, ó, até romper. Quando rompeu, brigou aqui, rompeu, e aí troca de polaridade. O que era resistência virou suporte, e assim por diante. Então, isso é uma forma simples e objetiva de falar para vocês sobre resistências, né? Suportes e resistência, o que você precisa saber. Começa marcando pelo gráfico diário, venha para o gráfico de 60 minutos, 15 minutos e 5 minutos. Aí você chega no seu operacional. Não adianta você deixar também um monte de linha lá que você não vai entender nada.
tá bom? Procure pegar um gráfico limpo como esse aqui, sem nada, que aí fica mais fácil de você encontrar visualmente, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo educacional aqui. Valeu, um abraço.